E afastasse um pouco da terra. E assentou-se, e assentando no barco, ensinava a multidão. Quando acabou de falar, diz o texto, quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Guarde esse versículo. Em algumas Bíblias está escrito: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ou a rede, perdão, no estado plural. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Esse é o texto que eu quero trazer para a palavra de Deus para nós nessa noite. Eu quero adorar ao Senhor com um cântico, junto com o meu cunhado que está aqui. Eu queria que ele desse uma saudação para a igreja, cumprimentasse a igreja, e você vai tirar depois esse cântico do fundo do seu coração. Com o seu intelecto vai entender que nunca houve noite capaz de impedir o nascer do sol no dia seguinte. Porque existe um Deus que tem tudo nas suas mãos, que controla todas as coisas. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém? Amém. Graças a Deus, é um motivo de bastante alegria nós estarmos aqui, para juntos adorarmos aquele que vive e reina para todos sempre. Nunca houve, nunca vai existir noite capaz de impedir de nascer o dia. O sono pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Nós vemos assim, e pode levantar a sua mão e adorar a Deus comigo nessa noite. Aleluia! Deus está presente nessa reunião. Deus está presente neste lugar. O mundo está vivendo uma grande crise. O mundo está vivendo uma crise difícil, mas o céu não está em crise. Deus está trabalhando a meu favor e a seu favor nesta noite. E você vai sair daqui nessa noite vitorioso em nome do Senhor Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir nascer o sol, a esperança. Então não tem mais chance. Nascer o sol, esperança.
Glória a Deus. Glória a Deus. Toma sua assento, por favor. Muito bem. Deus tem uma palavra para nós hoje aqui. Bem, mais uma noite. Glória a Deus. Quando recebi do pastor Marcelo o tema, eu disse, Deus, que interessante, né? Um sermão temático. Então o pastor me deu um tema, ele provavelmente deu também esse tema para todos os pastores, porque não tem um versículo específico, ele deixou em aberto, mas ele colocou um tema. E o sermão temático depende muito que a gente vai buscar os versículos, o texto, ou os textos sagrados que formam a ideia do sermão temático. Poderia ser um sermão, por exemplo, textual, onde a gente tem um versículo que vai desenvolver o tema. Mas Deus me inspirou para que ele tivesse um sermão temático para a igreja, com um tema muito interessante. E quando eu fui buscar em Deus, a palavra crise veio muito forte para mim. E eu fui olhar nas definições de crise. O que significa crise? Talvez algum pastor, algum ministro que esteve aqui antes já tenha definido isso com vocês. Mas é muito interessante o que significa crise. E quando eu fui para o dicionário olhar o que significava crise, eu vi várias definições de crise, ou para a crise. Mas a que mais me chamou a atenção dentro das definições é essa: crise é falta de alguma coisa considerada importante. Aí eu fiz que matemática, troca o x pelo y e monta a equação. Aí estava lá: o céu não está em crise. Crise significa falta de alguma coisa considerada importante. Eu juntei isso, entendeu? O céu não está em falta daquilo que é considerado importante. Olha que interessante. O céu não está em crise. Crise é falta de alguma coisa importante. Mas o céu, juntando tudo, o céu não está em falta daquilo que é considerado importante. Eu posso pedir a gentileza para desligar esse ventilador aqui lá? Um segundo. É só apertar o botão, né? É difícil, né? Desculpa, viu, pastor? Então, o que acontece? Querido, eu não sei o que você está, o que está faltando na sua vida. Eu não sei por que você está aqui e o que você veio buscar. Mas provavelmente você está buscando de Deus algo que está faltando e que é importante para a sua vida. E aquilo que Deus gerou no coração do vosso pastor, do vosso ministro, é que o que você precisa e considera importante não falta no celeiro de Deus para a sua vida. Você recebe isso? Você recebe isso? Não glorifica o nome de Jesus. Diz: Senhor, eu acredito nisso. Eu estou aqui porque eu sei que lá onde o Senhor está nos meus celeiros existe algo importante que eu estou precisando. E eu vim buscar isso aqui. Não é à toa que isso foi gerado no coração do anjo da igreja. No céu não há falta de amor, porque Deus está lá. No céu não falta paz, porque Deus está lá. No céu não falta luz, porque Deus está lá. No céu não falta vida, porque Deus está lá. Aí Jesus chega, pastor, e diz assim em Mateus 3, versículo 1: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus diz: eu sou o representante do reino de Deus na terra, e eu cheguei até vocês. Eu estabeleço um reino. Reino significa domínio, segundo Miles Monroe. Reino é domínio. Nós fazemos parte de um domínio celestial e nós agora temos domínio sobre as situações, porque nós já chegado o reino dos céus. Você já ouviu falar das maravilhas do céu? Você já ouviu falar que lá há gozo, paz, amor? Tem muitos cânticos antigos, atuais, que diz que lá é um lugar de paz. Você gostaria de provar essas coisas, mas Deus vem dizer para mim e para você nessa noite que o que você procura lá, você pode encontrar aqui hoje.
Quando você une as suas mãos, quando você canta um hino, quando você celebra junto com os anjos, como o pastor disse aqui na oração, o cântico diz que o céu está chegando. Aleluia. Quando você une as suas mãos, quando você abre a sua boca, quando você fala com Deus, o céu está chegando para a sua vida. Sabe por que o céu está chegando? Porque o céu é aqui, diz o cântico, se você tomar tempo para louvar o Senhor. O céu é aqui se você se ajoelha para orar. O céu é aqui se você aprende a perdoar aqueles que te ofendem. O céu é aqui quando você busca a presença do Senhor. O céu, diz o cântico, é Jesus, e onde Jesus está, o céu será ali. Aleluia. Quando você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, começa a orar, Jesus está ali, então o céu está ali. Querido, eu quero dizer para você nessa noite, eu quero te incentivar, eu quero te motivar a entender que esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Porque aqui Jesus está, na pessoa do Espírito Santo, a presença de Jesus toma esse lugar, e aonde Jesus está é o céu da sua vida. Lucas 22:35 é o texto que nós lemos. Jesus olha para os discípulos e fala para eles assim: porventura faltou alguma coisa para vocês? Eles disseram não. Mas eu mandei vocês sem alforje, sem bordão, eu mandei vocês sem pão e sem dinheiro. Jesus está remetendo os discípulos ao que aconteceu no texto de Lucas, no capítulo 9. Quando Jesus os manda os 12 discípulos pregar o Evangelho para todas as aldeias ao redor de Cafarnaum. Jesus pega os 12 e diz que reveste os 12, pastor, de autoridade e de poder. Autoridade e poder são duas coisas distintas, mas que as duas juntas formam uma explosão tremenda no reino dos céus e que reflete no nosso reino, no reino humano. Eu quero exemplificar para vocês da seguinte forma: a gente pega um representante legítimo do Estado, por exemplo, um policial militar. Tem um policial militar aqui? Não tem, mas você pega um policial militar e coloca ele numa farda no brasão do Estado. Quando alguém olha para ele, diz: vai mal autoridade. Antigamente se respeitava mais esse tipo de autoridade, hoje está um pouco complicado. Mas ele ainda continua sendo uma autoridade quando ele põe a farda. Quando ele tira a farda, ele é um cidadão comum. Quando ele põe a farda, ele representa o Estado, ele é uma autoridade. Em alguns momentos, principalmente no passado, quando ele chegava fardado, a autoridade que ele representava já diminuía os nervos, já reduzia os problemas do local. Mas em dado momento, a autoridade não é suficiente. E quando a autoridade não é suficiente, é necessário o poder. E qual é o poder que tem um representante do Estado na forma de um policial militar? Ele tem um cacetete, ele tem uma arma de choque, ele tem algema, ou ele tem uma arma de fogo. Aí quando ele tira a arma de fogo e atira, ele demonstrou poder acima da autoridade. É isso que Jesus fez com os 12. Jesus disse para eles: eu vou soprar sobre vocês o Espírito Santo e vocês vão receber a autoridade e poder. E ele sopra sobre os 12. Jesus caminha pelas ruas. Jesus chega na casa da Dona Maria e batem e não levaram nada com eles. Só levaram a autoridade e o poder. Levaram o Espírito Santo com eles. Precisa de mais uma coisa. E eles batem na casa da Dona Maria e ela pergunta para eles: quem são vocês? Nós somos discípulos de Jesus. Opa, Jesus, o Nazareno? Esse nome tem autoridade, porque diz o texto que os fariseus viam nele autoridade, porque ele não era, o povo acreditava nele, porque ele não era como os fariseus, porque ele tinha autoridade naquilo que ele falava. E quando eles chegavam na casa da Dona Maria e batiam na porta dela, e eles diziam: vim aqui em nome de Jesus, o demônio gritava lá dentro. Aí eles aqui de fora viram que a autoridade do nome de Jesus fez com que o demônio na casa da Dona Maria gritasse. Então eles disseram: em nome de Jesus, o Nazareno, sai dele! E o demônio imediatamente deixava aquela casa e a casa fiquia em paz. E eles entravam. Ali se instaurava a autoridade e o poder. Querido, eu quero dizer para você nessa noite: o Senhor Jesus te revestiu da autoridade e do poder do Espírito Santo. E se você entender isso, não vai haver capeta que vai ficar na sua frente. Basta uma palavra com autoridade e com poder no nome de Jesus Cristo.
coisas aconteçam. Diz o texto que o Senhor os envia para curar e para libertar. E Jesus diz: não levem os bordões, vocês não precisam levar defesa, vocês não precisam levar o forge, vocês não precisam levar o depósito, uma bolsa, jornal, vocês não precisam levar pão, provisão, dinheiro, vocês não precisam levar dinheiro, meios próprios, vocês não precisam levar duas vestes, não precisam de segurança, levai só com a veste do corpo, porque eu vou providenciar tudo para vocês. Jesus envia os discípulos com o ministério da palavra, com o serviço, com o louvor. E olhando para essa igreja agora, qual é o ministério que Deus colocou na mão? Se foi louvor, se foi ministério de servir na igreja, porque ministério é serviço, eu não sei o que Deus colocou na tua mão, mas quando Deus colocou algo na tua mão, Ele disse para você: fica tranquilo, você não precisa se preocupar, porque eu vou providenciar todas as coisas que você precisa para servir o reino. Foi isso que Ele fez com os 12. E Ele disse: porque o Espírito do Senhor está sobre ti. Eu quero profetizar sobre essa igreja aqui em nome de Jesus, o que está escrito em Isaías 61. Porque o Espírito do Senhor está sobre ti, porque te ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-te a restaurar os contritos de coração, e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isso eu te envio agora. O Espírito Santo sopra sobre a tua vida, e você vai receber a unção do Senhor para fazer aquilo que o reino precisa que seja feito. Mas fique tranquilo, Deus vai cuidar de todas as coisas. Ele vai mandar você fazer a obra, mas Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai cuidar da sua família, Ele vai cuidar do seu esposo, do seu filho, do seu trabalho. Você está achando que a crise está chegando e você, quem sabe, pode ser demitido. O Senhor vai cuidar de todos os pormenores. E se você for demitido do seu trabalho, Deus tem algo melhor para você. Porque o celeiro do Senhor está cheio, porque Ele tem cuidado, diz a palavra. Jesus olha para a igreja e diz: eu cuido das aves do campo, eu cuidarei muito mais de vocês, porque vocês valem mais do que o mundo inteiro. Aleluia. O céu não está em crise. Eu vou para a mensagem e já vou para o final. O céu não está em falta daquilo que é considerado importante. Você entende isso? Você entende isso? O segundo texto que lemos, Lucas 5, 1 a 8, é a pesca maravilhosa. E agora eu quero mostrar para você como o céu não está em crise. E com esse texto eu fecho o texto do tema dado ao pastor Marcelo. Era pôr do sol. Diz que no dia anterior Jesus tinha pregado o tempo inteiro. E Jesus estava muito cansado. Jesus se retira e já estava declinando o dia. E Jesus cura e liberta, porque Jesus tinha autoridade e poder. E as pessoas vão atrás dele. E ele passa a noite inteira pregando. Aí em Lucas capítulo 4. Quando chega em Lucas 5, ele chega ao lago de Genezaré. Diz o texto que já era manhã no dia seguinte. Imagina, Jesus tinha passado a noite inteira curando, pregando, libertando, ensinando o dia inteiro. E agora na manhã seguinte ele já estava cansado, porque aqui ele era 100% homem, 100% Deus, e operava como homem na força do Espírito Santo, mas era homem. E ele chega e vê dois barcos, ou melhor, vê alguns barcos na praia, dois barcos na praia, e os homens desanimados lavando a rede, cada um lavando a sua rede. E ele sobe no barco inteiro. E ele diz: se afasta um pouquinho, por favor, porque a multidão encostou na praia do lago de Genezaré e empurrou ele. Ele deu 2 passos, entrou no barco e se afastou um pouquinho. Quando ele se afastou do barco, ele começou de novo a ensinar. Jesus fomenta por alma. Que Jesus, que o Espírito Santo motive a gente por alma do jeito que Jesus é. Que coisa linda. Que Ele contamine, que Ele contagie as nossas vidas por amor a almas. E ele prega de novo. Depois que ele prega, o Pedro estava olhando. Lavou a rede, enrolou a rede, colocou no barco. Os barcos de pesca naquela época tinham mais ou menos 11 metros. Quantos metros tem de largura essa igreja? Os 10, um pouquinho maior que esse barco, que essa igreja, de largura. Era um barco, provavelmente uns 3 a 4 metros de largura, um barco razoável. Mas não é um barco de pesca em alto mar, porque lá não era mar, não chama de mar, na Galileia, mas é água doce. É um lago de Genezaré.
aproximadamente 22 quilômetros de largura. E o Cristo estava lá no barco de Pedro. Olha que coisa linda! E aí ele termina de pregar para a multidão e fala para Pedro: se lança ao mar alto e lança a rede. Pedro olha para ele e fala: Senhor, como assim, cara? Eu passei a noite inteira enquanto o senhor pregava, curava, eu passei a noite inteira tentando pegar peixe e não peguei nada. A crise estava instaurada no barco, pastor. Irmão, a crise estava instaurada no barco de Pedro. A crise tinha chegado no homem que não acreditava em si mesmo, que não acreditava mais na força do seu trabalho. A crise estava instaurada no mar, no ambiente em que o homem estava e que ele conhecia. Irmão, eu não sei se a crise está instaurada na sua casa. Eu não sei se a crise está instaurada dentro de você, no seu coração. Eu não sei se a crise está instaurada no meio em que você vive. Mas a crise chega. E naquele momento em que a crise está instaurada, Jesus fala para ele: lança tua rede ao mar. Lança sua rede ao mar. Creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Quem recebe isso, glorifica o nome de Jesus. Lança tua rede ao mar. Mas a crise acabou, porque o céu chegou ali. Jesus chegou, o céu chegou. Jesus chegou, a crise acabou. A crise se instala. Se Jesus chega, a crise acaba. Porque o céu chega. Isso é glorioso demais. Isso é maravilhoso demais. Quando Cristo chega para ele e diz: Pedro, entra no barco. Jesus olha para você e diz: entra no barco, por favor. Jesus olhou para Pedro e disse: vou usar o teu barco para ensinar as pessoas. Jesus olha para você hoje e diz: eu vou usar a tua vida para abençoar a vida de outros. E eu vou mostrar para você exatamente isso que eu estou falando daqui a pouco, que aconteceu com Pedro. Jesus olhou para Pedro e disse: vai para o mar. Jesus fala hoje para você: se lance, se lance, se lance, se lance, se lance. Entenda que não é a voz do pastor. Entenda que não é o desejo do vosso pastor, mas entenda que é a voz de Cristo dizendo para você agora que Ele vai estar na sua casa, que Ele vai estar no teu trabalho, que Ele vai estar no seu negócio, que Ele vai estar em todas as áreas da sua vida, criando vida aonde não tem vida. Oh, isso é glorioso demais. Ministério de Louvor, venha para cá, por favor. Agora olha o milagre aqui, ó. Pedro entendeu que era Jesus quem estava falando. Todo o Ministério de Louvor, tá bom? Para a gente cantar aquele canto de novo dia, novo dia. Pedro entendeu que era Jesus quem estava falando. E Pedro entendeu que era Deus quem estava falando. Que era Deus presente que estava ali falando com ele. Pedro talvez tenha se lembrado daquilo que o Pai havia ensinado para ele na Torá. E lá no capítulo 20 do livro de Gênesis está escrito que uma voz, quando nada existia nos mares, disse: haja, produzam as águas abundâncias conforme as suas espécies. Aí uma ficha de Pedro: não é uma voz comum, é eu sou que está falando comigo. Lança aí, tomar. Aí a Pedro disse: opa, eu fiz isso a noite inteira e não deu certo, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele entendeu que a voz de Cristo era a mesma voz que ecoou em Gênesis capítulo 1 e disse: haja peixe conforme as suas espécies no lago, que não tinha nada naquela noite. E ele disse: se eu lançar a rede novamente de qualquer jeito, não vou pegar nada, mas se eu lançar sobre a tua palavra, que tem poder de trazer à existência aquilo que não existe, eu vou pegar. Oh, se você entender isso essa noite, se eu conseguir passar isso para você, se o Espírito Santo tocar no teu coração e você entender que sobre a palavra que nós estamos dizendo nessa noite, seja qual for o teu problema, eu pus meu celular ali, pastor, porque eu tenho crédito, aliás, eu acredito, eu tenho que devolver aquele celular para a empresa que eu trabalho. Eu estou aguardando alguma coisa nos próximos dias. Eu coloquei ali para assim: Deus, aquele celular está ali, não é porque eu quero trocar por um iPhone 6, não, é porque eu quero devolver ele para a empresa. Eu quero me aposentar. Eu estou aguardando 17
7 vezes. Eu sei que Deus vai fazer isso. Eu sei que Deus vai me dar a sua graça. 34 anos de trabalho ininterrupto, 25 anos de trabalho especial, milhares especial. E Deus vai fazer essa graça. Eu creio nisso, porque sobre a palavra do Senhor, no céu não há crise. Eu lanço a minha rede ao mar nessa noite. Ah, se você crer, você vai glorificar o mar. Ah, se você crer, Deus não sabe caminho onde não. Agora olha só. Ao som da voz dele, ele faz isso. Pedro pega o mar, a rede, deixa eu olhar a hora, tem um sangue, eu acho que dá. Pedro pega a rede, lá no meio do mar. E ele pega a rede e ele lança sobre a palavra. Olha o que acontece. Diz o texto que ele começa a puxar a rede. Eu não sei se tinha ajudante. Parece que tinha ido só Jesus e Pedro. Talvez o milagre vai acontecer entre você e Jesus nessa noite, eu não sei. Talvez ninguém veja, mas quando acontecer, você vai chamar mais gente para ver aqui também. Ele joga a rede ao mar. Quando ele joga a rede ao mar, ele começa a puxar, diz o texto sagrado. Ele começa a puxar. E o barco tinha 11 metros, mais ou menos 3 ou 4 de largura. E uma rede, aqui não fala as redes, aqui diz a rede, não as redes. Ele puxa. E à medida que ele vai puxando, a rede vai jogando peixe para dentro do barco. E o barco vai afundando, aquele barco vai se enchendo. Uma rede tem 15 metros mais ou menos. Ele foi puxando rede e o barco foi enchendo. Quando o barco foi enchendo, ele foi assentando, ele estava com muito peso, ele não aumentava. Ele chamou o barqueiro que estava do lado e falou: ô, José, vem me ajudar. Aí encosta o segundo barco, ele passa a rede no segundo barco. O que a Bíblia diz que acontece? Eles continuam puxando a rede. E a rede continua trazendo peixe no segundo barco. Cara, eu não sei o que aconteceu, eu acho que a rede cresceu, pastor. Aconteceu um outro milagre ali, além do que ele imaginava. Jesus pode fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa, ou do que tudo que você imagina. Ele vem puxando a rede, puxando os dois barcos. E aí diz o texto sagrado que o barco estava afundando, não um dos dois. Os dois barcos estavam indo a pique. E quando os dois barcos estavam indo a pique, acabou a rede, acabou o peixe. Os barcos não afundaram, mas eles estavam lá no meio do mar. Aí outro milagre, os salmos saem dali, o barco cheio, como é que vai fazer? Não sei o que aconteceu. Eu acho que uma mão entrou por baixo dos dois barcos, pegou o barco assim, ó, e veio trazendo o barco até a margem, lotado de peixe. Irmão, em nome de Jesus, entenda, se você tiver fé nessa campanha de 7 quartas-feiras e você fizer a coisa correta, se você lançar sobre a palavra do Senhor, lançar sobre Jesus falando para você, lança tua rede ao mar, você vai ser abençoado. A sua rede vai crescer, o seu barco vai encher. Mas, mesmo que esteja você e Jesus no barco, você vai chamar o vizinho do lado, você vai chamar o irmão do lado e falar: a bênção vai ser para você também. Você vai abençoar a sua comunidade, você vai abençoar a sua igreja, o seu pastor. Você vai abençoar a outra igreja grande que está lá no centro, você vai abençoar a outra no Zona Sul. Deus vai usar você para encher a sua rede e encher o seu barco. Quando você entender isso, você vai glorificar, você vai aplaudir o nome do Senhor, quando você entender isso. Eu dei um exemplo para você, de que o mar estava em crise, o barco estava em crise, o homem estava em crise, mas no céu não havia crise, porque Jesus chegou. Comece a buscar de Deus agora, onde na palavra tem muitos exemplos, tem muitos, mas o tempo não nos permite. Comece a buscar em